Semana passada a gente ouviu Jesus expulsar um demônio, o povo surpreso com a sua autoridade. E ouvíamos também que ele começou a ficar famoso. Hoje a gente ouve um dia da vida de Jesus. De manhã tinha ido à sinagoga, depois foi para casa, curou a sogra de Pedro, passou a tarde esperando um pouco o Shabá e de noite atendeu as pessoas, quase toda a cidade, curando e expulsando demônios. E bem, não sobrou tempo para rezar. E o que Jesus fez? Bem, acordou cedinho para rezar. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é verdade? Se a gente quisesse escolher uma palavra para a liturgia desse final de semana, eu arriscaria a palavra serviço. Jesus serviu a toda a cidade. O salmista diz que Deus conforta, ampara, cuida. São Paulo partilha que pregar o evangelho para ele é uma imposição. E a sogra de Pedro, ela mal se levantou, já foi servir. Jesus fez muitos milagres, mas de alguma forma a gente pode dizer que um dos maiores milagres foi permitir que nós, réis mortais, fôssemos úteis para Ele. E a gente precisa se dar conta disso. Deus, Ele é todo poderoso. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Mas para que a nossa vida não ficasse sem sentido, Deus permitiu que a gente pudesse servir, que fôssemos úteis. Sermos úteis nesse mundo nos dá esperança. Se nós não servirmos, a nossa vida se torna um drama sem esperança. Por isso, precisamos de novo ir ao óbvio. Tenho sido útil, tenho servido, além de cuidar de ti mesmo, das tuas próprias obrigações. Quando é que Jesus, a igreja, a comunidade, os irmãos, os amigos, tem espaço na tua agenda? O que tu tem feito de modo gratuito e generoso para atender os apelos de Deus? Jesus precisa caber na tua rotina e em meio às tuas correrias. Talvez alguém possa pensar que não é capaz de servir, de dar testemunho porque tem pecados, tem limitações. Bem, Jesus passou curando, pegou a sogra de Pedro pela mão. Jesus é um Deus próximo. É o Deus da compaixão, capaz de dar sentido às nossas dores e até à nossa morte. O grande dom que Cristo nos dá não são os milagres e nem soluções mágicas para os nossos problemas. A nossa fé é outra. Nós cremos no Cristo e no exemplo da sua vida, de como foi a sua vida. E ele não foi poupado de sofrimentos. Os sofrimentos existem, o mundo tem seus sofrimentos, as suas tristezas, os seus problemas. E nós temos a solução para todos eles, o Senhor. Viver a vida em Cristo nos torna santos, e santo no fundo é um outro jeito de dizer feliz. Como dizia um santo, com a alma trespassada de alegria, nem um dia sem cruz. E nós temos essas alegrias, nós temos, aliás, a alegria, nós temos esse remédio e por isso a gente precisa fazer com que esse remédio ele chegue até aqueles que a gente ama. Precisamos servir. A gente pode roubar essa frase de São Paulo hoje. Ai de mim se eu não evangelizar. De vez em quando a gente precisa perder o sono, pensando naqueles que ainda não amam a Deus, com uma triste frequência dentro de casa também, da nossa própria casa. E pensando em como a gente pode ser mais útil, servir. Um bom propósito para a nossa vida é dizer na hora que acorda, hoje eu vou servir. Hoje eu quero te servir, Senhor. O nosso padroeiro também ensina isso. Ele diz assim, devemos dizer quando acordamos, o Vianney. Quero trabalhar hoje para vós, ó meu Deus. Submeter-me-ei a tudo quanto me enviardes, como vindo de vós. Ofereço-me em sacrifício, mas, meu Deus, eu não posso nada sem vós. Ajudai. E como bom filho de Nossa Senhora, te levanta e consagra o nosso dia para ela. Nosso dia de serviço, seja onde for. Por ela até Deus. Alguns ainda podem pensar que evangelizar é coisa só de padre e de freira, mas isso é completamente equivocado. A vocação de todos nós é o amor, é estar com Deus e ajudar os outros a irem para o céu, cada um do seu jeito. E para a grande maioria das pessoas, isso vai ser dentro de casa, no trabalho, no dia a dia. Só Deus pode preencher o vazio do coração daquele que tu ama, daquele teu colega, do teu pai, da tua irmã, da tua vizinha, do teu amigo. Só Deus. Então, por onde a gente começa a servir? Como Jesus começou, na oração, ele acordou bem cedinho.
A nossa ação depende da nossa intimidade com Deus, da nossa amizade com Deus. Com hora marcada a nossa oração, todos os dias, meditando o Evangelho, conversando com Deus. E sabe quando tu conversa contigo mesmo, né, em silêncio? Ou não, né? Alguns falam isso em voz alta, cantando com suas manias. Quem nunca, né? Eu também já fiz. Mas quando a gente conversa com a gente mesmo, que tal se ao invés de falar comigo mesmo, contigo mesmo, tu falasse com Deus? Passaria aí muito mais tempo com Ele. E eu ouviria muito mais as respostas dele. Aliás, tu tem pedido milagres para Deus? Tem um grande amigo meu, que sempre diz, a gente tem que pedir milagre para Deus. As coisas que não são possíveis para te fazer, bom, para Deus não é impossível. Então pede milagre para Deus, aquela conversão daquele teu amigo, aquela situação que não tem o que fazer, pede para Deus milagres. O Senhor pediu. E o que mais a gente faz para servir? Vive os sacramentos, comungar todos os domingos, se confessar sempre que tem um pecado grave, ou depois de algum tempo, né, sem se confessar. Esse negócio de confessar uma vez por ano é mínimo, o amor não gosta de mínimo. Confessar aí mais vezes, né? Se a gente limpar a nossa casa uma vez por ano, vai ficar um troço danado, né? Conhecer um pouco mais de doutrina, também isso pode ajudar, para poder saber o que Deus pensa, porque nós vamos servir a Deus e não a nós mesmos, né? A nossa opinião, mas a de Deus. Vamos falar em nome de Deus, por Deus, com Deus, né? Em Deus. Deus é a verdade, e a verdade nos liberta, com caridade sempre, claro. Só com isso tu já vai fazer muita coisa, porque vai começar a transparecer Jesus. Depois pode convidar os amigos para ir na igreja, num grupo, né? Pode falar de Deus, ajudar em algo na paróquia. Olha, nem vou citar coisa aqui. Fala com o padre tem serviço para todo mundo, tá bom? Enfim, ser útil, ser luz, ser sal. Jesus termina dizendo que precisa pregar em todas as aldeias, que foi para isso que ele veio. E bem, foi para isso que nós também viemos a esse mundo, se somos cristãos, ou do Cristo. Sirvamos, gastemos a nossa vida. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.